Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Veste com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 15/5 aqui de 2020, às 13h05 da tarde aqui, estamos começando mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 718 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando aqui do canal, ativando as notificações, se inscrevendo também aí, deixando seu like e a sua opinião, beleza? Tamo junto? É nóis, galera. Os notícias interessantes aí pra gente comentar. Tô muito feliz aí porque tem crescido aí o número de visualizações e de likes aí do canal, então muito obrigado a todos o apoio de vocês aí, é muito importante para que eu siga aqui fazendo vídeos e todo dia fazendo aqui análise para a gente ter essas notícias aí com relevância internacional e tudo mais, beleza? Grupo do Telegram, descrição aí, pá, papoca e tamo junto. Só tem baleia. E aí a gente vem direto aqui para esse artigo aqui que eu achei bem interessante aqui do Brandon Quinten, não sei como é que fala aqui esse nome desse cara, mas eu vou falar desse jeito mesmo e pronto. Um artigo no Medium, né, aquele site que a gente acompanha bastante aqui, que tem vários artigos, pessoas postam artigos sobre coisas interessantes de diversos tipos de assuntos, né, de áreas, e eu sigo bastante aqui, então eu achei bem interessante aqui, ele faz uma comparação entre o Bitcoin e os fungos, né, o mundo dos fungos, né, então é bem interessante aqui o ponto de vista desse cara. É um artigo muito grande, então não vou conseguir fazer a análise completa dele aqui, mas sempre as descrições vão estar aí, os links aí dos artigos sempre vão estar na descrição do vídeo aí, você fica de olho aí se você tiver interesse, beleza? Então ele fala aqui umas coisas bem interessantes, e primeiro ele começa falando sobre os fungos, né, esses cogumelos, essas paradas doidas aí, que a gente sabe que existe aí, os cogumelos eles têm um sistema, ele é um sistema descentralizado, completamente interligado, né? A gente sabe que as raízes dos cogumelos se comunicam por debaixo da terra e é isso que acontece aqui com os cogumelos, né? Ele simplesmente tem essa capacidade de ser descentralizado, né? De ser completamente antifrágil, porque ele simplesmente não tem um ponto central que vá poder extinguir os cogumelos do mundo, né? Então, os maiores seres vivos do mundo são cogumelos. Para você que não sabe aí, a maior classe de ser vivo no mundo são os cogumelos aí, porque eles têm raízes por debaixo da terra aí ao redor do mundo todo que se interligam e se comunicam, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que ele traz aqui nesse artigo. Eu achei muito interessante, falando sobre a capacidade que os cogumelos têm de sobreviver a qualquer tipo de crise, de problema, e essa capacidade também de se interligar e encontrar novos meios de se comunicar somente com aonde ele está ali. Por exemplo, o cogumelo está posicionado aqui, ele tem essa capacidade de se interligar por vários setores, né? Inclusive aqui lá em Hong Kong eles fizeram um teste e eles queriam saber como era a capacidade, a melhor forma de se fazer interligações entre pontos específicos aqui da cidade. E aqui nesse gráfico aqui você pode ver a interligação. Eles queriam ligar todos esses pontos aqui entre a cidade pelo subsolo, e aí a única coisa que eles fizeram para poder descobrir de maneira mais eficiente, mais rápida e mais clara possível foi jogando cogumelos, por incrível que pareça, no solo, em uma região específica. Aqui nessa foto você pode ver que foi aqui nessa região, e simplesmente esperar que esses cogumelos se interliguem e se comuniquem com todos os outros ao redor e faça os pontos, a ligação dos pontos. E você pode ver que com 26 horas aqui após o experimento ter iniciado, esse sistema ficou totalmente interligado, né, trazendo essa conexão entre um que está aqui e o outro que está aqui. Então por que eu estou fazendo esse paralelo? Né? Porque simplesmente o Bitcoin ele funciona dessa maneira, né, galera? Ele funciona dessa maneira. Não existe um ponto central que você vai lá e desligue e deixe totalmente fora do funcionamento, tá ligado? É um sistema completamente descentralizado, interligado, horizontal,
onde todas as pessoas têm acesso a todas as informações em todos os momentos, e é muito interessante tudo isso que está acontecendo, tá ligado? Então eu achei bem interessante aí essa conexão que ele desenvolveu com organismos vivos, porque a gente consegue entender que o Bitcoin é um organismo vivo, né? Ele é um organismo vivo que simplesmente faz a interligação entre várias outras coisas e consegue se adaptar aos meio ambiente, né? Ele consegue se adaptar à sua estratégia, né? Ele consegue se adaptar ao que ele vem fazendo ao redor do mundo, né? Então é muito interessante tudo isso que está acontecendo aqui, galera. Eu acho que essa capacidade do Bitcoin de se auto-ajustar, né, com a dificuldade dos mineradores de fazer essa capacidade de minerar ou de aumentar a capacidade computacional, é muito importante para que você entenda que o Bitcoin é um ser vivo, né, um ser mutante. E a cada momento que passa, cada vez que a hash rate, né, a taxa computacional da rede aumenta, o Bitcoin ajusta a dificuldade para poder manter o mesmo padrão, né? Automaticamente essa daí foi uma das maiores maestrias na construção do Bitcoin que o Satoshi teve, tá ligado? O Satoshi Nakamoto ele foi muito mesmo desenrolado, muito mesmo inteligente na maneira de interagir. Eu tenho certeza que ele buscou na natureza esse tipo de interação para poder tentar imaginar como isso poderia ser feito no Bitcoin, né? na tecnologia que ele desenvolveu. Né? Então eu acho muito interessante essa questão da natureza ser redundante, né? Nunca tem só uma coisa que pode acabar com tudo. Por exemplo, uma árvore tem centenas de flores, de folhas. E se você arrancar uma folha, ela vai continuar vivendo. Se você arrancar 100 folhas, ela vai continuar vivendo. Se você arrancar 1000 folhas, ela vai continuar vivendo. Entendeu? Então, o Bitcoin é mais ou menos dessa forma aqui. Ele fala que os fungos, né, são totalmente descentralizados, uma network inteligente, né, que ela se comunica através das raízes. Né, e o Bitcoin ele se comunica através das ele se comunica através das comunicações dos mineradores, né? Não é necessário um minerador ter uma ligação direta com outro minerador, mas a rede faz a ligação entre todos. E é muito interessante, eu achei bem interessante esse mecanismo que ele entendeu aí sobre o Bitcoin ser um organismo descentralizado vivo, né? E essa comparação que ele fez com fungos aí eu achei muito interessante. Então, a gente parte aqui para um artigo aqui que o MM Crypto, que é um YouTube aí também, o Chris, que é lá da Alemanha e eu sigo ele há bastante tempo. Ele fala bastante sobre Bitcoin, criptomoedas, economia em geral, macroeconomia, e eu acho bem interessante aí também o ponto de vista dele, né? E ele sempre está trazendo aqui as métricas on-chain, né, galera? Que eu falo para vocês que são mais importantes do que a análise de gráfico, a análise de qualquer outro tipo de coisa. Tá certo que as métricas on-chain também são análise gráfica, né? Mas é outro tipo de análise gráfica. Por quê? Porque ela pega os dados da própria blockchain que estão sendo gerados diariamente para poder entender a movimentação do Bitcoin, né? Como é que ele está se comportando com o passar do tempo, né? Achei muito interessante aqui, ele trouxe um dos indicadores que tem aqui no Glassnode, que é o Pyrrell Multiple, né? Que é esse cara desenvolveu esse tal de Pyrrell aí, e aí ele desenvolveu esse Pyrrell Multiple para poder entender como os mineradores, né, estão entendendo e participando desse mercado. E toda a vida que a gente tem essas marcações aqui que ele marcou aqui, né, eram pontos de entrada perfeitos para longo prazo, né, galera? Para você que tem paciência, para você que entende aí que a volatilidade ela é sua parceira, né? Você não pode ficar extremamente exposto à volatilidade. Você tem que controlar somente a sua exposição, foco nos sinais e na exposição, beleza? E aí
ele traz aqui vários pontos aqui. Eu trouxe aqui o indicador no próprio Glassnode aqui para a gente acompanhar, e simplesmente quando a gente tem aqui esses momentos que ele está dentro dessa área verde aqui embaixo no gráfico, são momentos perfeitos para você estar fazendo entradas de longo prazo, né? Então aqui no final aqui de 2018, né, para começo de 2019, a gente vê que teve um ponto de entrada aqui perfeito, né? Ele ficou aqui dentro dessa região por bastante tempo e na sequência foi lá para cima. E o que aconteceu aqui nesse último dump que a gente teve aí nesse dia 12 e 13 de maio, aí, março, né? A gente simplesmente teve um novo teste aqui dessa região aqui no Powell Multiple, né? Nesse indicador aqui que a gente está vendo, e a gente está vendo aqui que agora ele está começando a desbandar para cima de novo, entendeu? Então, se você tem a noção do que é que você está fazendo, você está vendo essa métrica aqui on-chain, né? E esse site aqui do Glassnode, ele é grátis, tem a versão paga, você pode pagar se você quiser, é bem caro na realidade. Se você quiser a versão profissional, é mais de $500 por mês. E aqui é um dos indicadores grátis, né? Todos os que tem Tier 2 aqui, né? Tier 2 é grátis, né? A partir do Tier 3 aí já é pago, né? Então esse é um dos indicadores que é gratuito, né? A gente tem aqui toda a movimentação aqui desde 2012, se a gente quiser, eu posso voltar aqui e aí vai ter o mesmo gráfico lá que o MM Crypto estava falando lá, o Chris, né? Eu achei bem interessante aí, porque realmente todos esses pontos que o indicador que o Powell Multiple entrou dentro dessa região foram ótimos pontos de entrada para longo prazo, né? E você pode ver que agora nessa última região aqui, o preço, né, chegou, tocou lá nessa questão aqui embaixo e agora está recuando, está voltando para cima, né? Então isso é muito interessante. Da mesma forma como aqui em cima, né, se você pegar nessa região vermelha, ele também marcou estreitamente aqui o topo total da parada, né? Em 2017 aqui, em dezembro de 2017, o indicador aqui estava marcando o topo aqui dia 18 do 7, né? Então é um indicador bem interessante, uma métrica on-chain muito interessante que a gente tem que ficar de olho, tem que entender, e eu trouxe aqui para vocês e queria a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham aí nos comentários, beleza? Então, a gente vem direto aqui para o CoinGecko fazer aquele refresh live aqui especial com vocês para a gente ver como é que anda aqui a movimentação do preço do Bitcoin e das criptomoedas em geral, né? Hoje com 259,4 bilhões de dólares, uma quedinha de 1,6% no mercado como um todo, e aí a gente vê o volume nas últimas 24 horas aqui acima dos 80 bilhões de dólares, né? O Bitcoin subindo e superando a casa dos 67,1% da dominância deste cap, o Ethereum com 8,47% deste cap, né? Hoje um dia vermelho em geral, mas nada demais, né? Quedas brandas, né? Vamos dizer assim. O Bitcoin aí negociando a 9.477 dólares aí, uma queda de 1,6% nas últimas 24 horas, e o cap chegando a 174 bilhões de dólares aí. O Ethereum a 198 dólares, uma queda de 1,4% nas últimas 24 horas, e o cap chegando a quase 22 bilhões de dólares. É bem interessante a gente estar de olho neste mercado, né, galera? Então, a gente já vem aqui para esse gráfico aqui do Bitcoin, que é o gráfico de longo prazo, o gráfico diário, aquele momento que a gente sabe que a gente tem que entender, que a gente tem que estar visando ele assim dessa forma, né? Tirar o zoom da parada para você entender e participar de maneira inteligente, né? Que seria o quê? Simplesmente comprar e guardar. Por quê? Porque ele, no longo prazo ele sobe. É assim, Bitcoin é assim, no longo prazo ele sobe. Ele tem subido, né? Então, a gente vem ver aqui como é que anda a movimentação aqui do preço do Bitcoin, e é bem interessante a gente vir aqui para esses patamares atuais e entender a região, né, que o Bitcoin está. Então, primeiro de tudo, ele está acima de todos os nossos fractais aqui que a gente utiliza na nossa análise, né? Então, isso significa o quê? Interessante. Quer dizer que o preço daqui para cima só vai subir? Não. A gente pode ter dumps, como a gente já esteve aqui várias vezes em cima dessa região. Por exemplo, aqui nessa região a gente estava acima de todos os fractais e simplesmente a gente foi dumpado.
aqui nessa região a gente estava acima de todos os fractais e foi dumpado. Só que aqui nessa região a gente já estava. Se você perdeu aqui, pronto. Entendeu? Então a gente tem que estar de olho nesses patamares, entender que a gente está tendo uma resistência bem forte aí na casa dos 10 mil dólares. Que caso superado, eu acredito que a gente pode sim estar vindo buscar esse topinho aqui anterior, que está feito aqui na casa dos 10.500 dólares aqui em média, né, galera? São 10.482 dólares aí, para ser mais exato, né? E aí a gente vem ver que o Bitcoin continua achando suporte nos pontos principais, né? Que foi o nosso fractal de 21 períodos. Aqui eu vinha dizendo que ele estava bastante esticado, tendo um movimento que ele estava bem longe assim do fractal de 21 períodos, né? Se a gente pegar uma linha reta daqui para cá, por exemplo, aqui nessa região, até o fractal de 21 períodos, ele estava cerca de 16% de queda até lá, né, galera? Então, é bem interessante a gente ver que esse patamar ele vem, relaxa em cima do fractal e tenta subir novamente. No momento, a gente está fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, na casa aqui, na máxima que a gente fez agora nos últimos dias, foi no 9.887 dólares. Então ele tá na batalha, né, galera? A gente pode lateralizar aqui algum momento a mais aqui, para poder depois tentar romper esse topo aqui dos 10 mil dólares, e aí sim tá vindo buscar a força aqui máxima dos 10.500 dólares, né? Como eu venho falando para vocês também, fora aquele indicador do Powell múltiplo que a gente mostrou hoje, que é um indicador que realmente mostra que a gente está muito bullish, e realmente estamos bem longe ainda da zona vermelha, né? A gente simplesmente tem que entender que aqui no RSI aqui, a gente tem topos mais altos e o preço não fez topos mais altos. Então isso é uma divergência bullish, né, galera? A gente espera que o preço faça um topo pelo menos mais alto do que esse outro aqui, para depois a gente ter algum movimento de correção, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a movimentação do preço aí do Bitcoin. Eu estou achando muito interessante aí tudo isso que está acontecendo. E partir aqui direto para o Ethereum, né? O Ethereum aqui com o gráfico diário também, toda a movimentação do preço, você tem que tentar entender um pouco mais para poder participar desse mercado de maneira inteligente, né? Então, vamos estar de olho aí no mercado. A gente continua negociando aqui acima da nossa box vermelha. Olha que coisa interessante. A gente tinha essa box vermelha aqui já há bastante tempo traçada aqui no canal, né? Quem está de olho aí sabe. E a gente tinha essa bandeirinha aqui se formando e tal, mas eu falei para vocês na época que era um movimento muito incipiente, por ser muito poucos dias e estar muito imaturo, né? Aí a gente deleta aqui essa bandeirinha e continua aqui com esse patamar negociando ainda acima dos pontos de resistência anterior, né? Ou seja, resistência anterior se torna suporte. E a gente continua tentando agora batalhar com um fractal de 21 períodos, né? A nossa linha azul escura aqui, que você pode ver que hoje está nos 202 dólares aí, e o preço não está conseguindo superar ainda esse patamar, né? Se superar esse patamar, a gente vai vir a testar aqui esse último topo na casa dos 226 dólares, como eu venho comentando com vocês. E o meu alvo ainda continua aqui na casa dos 290 dólares, 289 dólares aqui, fractal de 1.200 períodos, onde ele seria o alvo desse nosso outro fractal aqui, anterior a ele, né, que é o de 610 períodos, que vem dando suporte pelo preço do Ethereum, e simplesmente hoje está nos 181 dólares, né? Então, os principais suportes aqui do Ethereum estão nessa casa dos 180 até os 170 dólares, 169 dólares aí, e a gente não pode perder esse patamar, né? Se perder esse patamar, aí a gente vai vir testar suportes anteriores, né? E não seria interessante agora para o momento, né? O momento aqui é bom ele pegar esse momentum da tendência, né? Esse momentum, né? Essa força que o mercado está mostrando para poder continuar a sua tendência, né? Depois de um período de relaxamento e consolidação de um pouco mais de tempo, né? A gente pode ver aqui que já está negociando há 16 dias aqui na mesma faixa de preço, né? Então é bem interessante a gente estar de olho nesses patamares aqui do Ethereum também e entender que eu ainda continuo muito bullish aqui no canal, né? Eu não estaria vendido nesse mercado em nenhum momento, nem no Ethereum, nem no Bitcoin,
porque eu acredito que são das coisas mais arriscadas que tem para se fazer agora neste momento, né? Se você está shorteando aí o mercado, eu acredito que você tem que estar de olho aí e entender o que é que você está fazendo, né? Porque você pode estar operando aí muito arriscado, né? Então eu não opero dessa forma, vocês sabem como é que é, comprar, rodar, guardar, tudo é mu. Tamo junto, galera, o mundo é de quem investe aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e também a sua opinião, beleza? Então, tamo junto, qualquer dúvida deixa no comentário, um abraço e valeu!